Momento histórico no nosso país, uma reportagem de mais de meia hora do Jornal Nacional, mostrando em detalhes tudo o que aconteceu hoje nesse dia de julgamento. Um julgamento histórico, porque afinal de contas é a primeira vez na história do Brasil que um presidente é condenado à cadeia, à prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado. Junto com ele, vários milicos. Dentre esses milicos tivemos lá um almirante, generais 4 estrelas, gente do mais alto dos altos quadros das Forças Armadas, gente de altíssima patente, todos condenados. O que teve uma condenação menor teve mais de 15 anos, 16 anos de cadeia, a maioria mais de 20 anos de cadeia. E a gente realmente tem que agradecer ao belíssimo trabalho do STF, da primeira turma, presidida pelo Zanin, pelo relator Alexandre de Moraes e por todos os outros, até pelo Fux, que apesar de ter dado um voto nojento, asqueroso, ainda esteve lá para colocar um ponto de equilíbrio no sentido daquelas pessoas que falam que foi tudo armado, de que aquilo ali era tudo comprado e tudo mais. O Fux esteve ali para dizer que não é bem assim, havia divergências. As divergências não foram suficientes para que o Bolsonaro não fosse para a cadeia. Existem alguns outros trâmites, existem algumas outras questões, o Bolsonaro não vai hoje imediatamente para a cadeia, ainda existe a possibilidade de haver alguns recursos, na verdade um recurso específico. A gente vai falar sobre isso também, nós vamos comentar a respeito disso nos próximos vídeos aqui do canal. Até que terminem esses recursos, Bolsonaro continua na casa dele e depois disso vai ser preso. É muito provável, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, que ele vai alegar que tem uma doença muito grave, de que ele não pode ser preso, não pode ir para a cadeia, senão ele morre e tudo mais, mas é praticamente impossível que se reverta essa condenação. Ele está condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia. Tem uma questão que a gente precisa dizer aqui, que não está na reportagem, mas você precisa saber, por não ser um crime hediondo, a maioria dos crimes cometidos pelo Bolsonaro tem essa questão de progressão da pena. Então ele vai para regime semiaberto depois que ele cumprir 1/6 da pena preso em regime fechado. Mas cadeia mesmo, no mínimo 4 anos e meio para Bolsonaro. E aí depois tem essas questões todas de progressão de pena. Posto tudo isso, vou trazer agora para você na íntegra essa reportagem do Jornal Nacional, que ficou espetacular. Eles dividiram a reportagem em 3 partes, que nós vamos colocar todas juntas aqui para você. Inclusive, na última parte, eles fizeram uma transmissão ao vivo, direto de Brasília, para falar a respeito das dosimetrias das penas. E eu vou trazer tudo para você agora, juntinho aqui, na íntegra, para você acompanhar. E não se esqueça de dar o like, hein? Dá trabalho fazer vídeo assim. Temos que gravar, editar, assistir, fazer os comentários. E mesmo que não desse, eu acho que a gente merece, porque a gente está sempre trabalhando aqui para você. Dê o like no vídeo. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, por favor, se inscreva no canal. Todos os dias a gente trabalha para o nosso país e para as pessoas de língua portuguesa. Vamos então agora à reportagem do Jornal Nacional, reportagem histórica, edição de colecionador. 11 de setembro de 2025. A história do Brasil tem a primeira condenação de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Jair Messias Bolsonaro foi considerado culpado também por organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Os ministros estabelecem pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. E estão condenados todos os réus do núcleo crucial da trama golpista. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. O ex-vice de Bolsonaro na chapa eleitoral, Braga Neto. O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência de Bolsonaro, Augusto Heleno. O ex-diretor da ABIN
fim no governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira. E o ex-comandante da Marinha de Bolsonaro, Almir Garnier. Agora, no Jornal Nacional. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e mais 4 crimes, a um total de 27 anos e 3 meses de prisão. Nesta quinta-feira, votaram a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, que acompanharam o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino pela condenação de Bolsonaro e dos outros réus do núcleo crucial da trama golpista. Antes do voto da ministra Carmen Lúcia, que formou maioria, o placar estava em 2-1 pela condenação de Bolsonaro. O relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino tinham condenado e o ministro Luiz Fux, numa exposição historicamente longa de voto, havia absolvido o ex-presidente. Ontem, o Jornal Nacional mostrou os principais pontos das primeiras 10 horas do voto de Fux. Até então, ele só havia condenado o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Após o JN de ontem, ao longo de quase 3 horas, o ministro condenou somente mais um réu, e por esse mesmo crime, o general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. Fux absolveu todos os outros réus de todas as acusações da Procuradoria-Geral da República. Na abertura da sessão de hoje, a ministra Carmen Lúcia destacou a gravidade das acusações e o ineditismo histórico desse julgamento. Para mim, todo processo penal é especialmente difícil, humanamente difícil. Juridicamente, é uma ação a mais que se apresenta neste processo. Juridicamente, é uma ação penal, na qual atos são denunciados como práticas delituosas, compete ao órgão julgador, a partir da identificação feita pelos órgãos de investigação e pelo órgão de acusação, tratar sobre a responsabilidade dos autores que tenham sido identificados por aquelas práticas. Tudo seguindo o devido processo legal e nos termos do direito vigente. Talvez o diferencial mais candente desta ação penal seja, além do ineditismo do tipo penal a ser aplicado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a circunstância de estarmos a afirmar que a lei é para ser aplicada igualmente para todos e responsabilidade, incluída a penal, é para ser apurada nos termos da legislação aplicável e o que vier a ser apurado haverá de ser objeto de julgamento, é que leva tanto interesse por esta ação. A ministra lembrou que em 2025 o Brasil completa 4 décadas de redemocratização com 9 eleições gerais. Ressaltou que as instituições funcionaram mesmo com os impeachments de 2 presidentes e com protestos de estudantes, de caminhoneiros, mas a ministra afirmou que desde 2021 surgiram iniciativas para tentar romper o ciclo democrático no país. Numa sequência encadeada e finalística, arou-se um terreno social e político para semear o grão maligno da antidemocracia, tentando-se romper o ciclo democrático das quase 4 décadas que vinham sendo experimentadas constitucionalmente pelo povo brasileiro. Nunca é demais lembrar que, por mais que se cuide da saúde pública e política de uma sociedade estatal, por mais que se cuide da estrutura institucional, por mais que se cuide de produzir instrumentos ou vacinas constitucionais e legais para se imunizar a sociedade e o Estado de aventuras ditatoriais, em nenhum lugar do mundo, e menos ainda aqui, não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo, que se insinua insidioso, destilando seu veneno a contaminar liberdades e direitos humanos. Carmen Lúcia rejeitou todas as questões processuais apresentadas pelas defesas. Disse que o processo ficou disponível para os advogados, que os réus tiveram amplo direito de se defender e que o Supremo é a instância adequada para o julgamento. A ministra afirmou que era necessária uma resposta rápida do Judiciário à trama golpista e ao 8 de janeiro. Que o 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear.
o inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar, por práticas variadas de crimes, conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal. Não sabiam os agressores do 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal, na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível à ignorância crassa da força bruta. De todo inútil para os que perseguiam a destruição do patrimônio físico do Supremo, que, na verdade, é patrimônio do povo brasileiro. A democracia brasileira não se abalou. Os prédios foram reconstruídos. A hora é de julgamento. O Estado democrático brasileiro se aperfeiçoa, porque o Brasil é um país e somente com a democracia um país vale a pena. A ministra afirmou que ficou comprovado que os réus se organizaram para atacar o Estado democrático de direito e o sistema eleitoral. A Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo que para mim fez prova cabal, de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Todo o estudo feito me leva aqui a concluir que há prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e a urna tem um peso enorme quando se fala sobre urna. Tudo que se inventa a respeito de algo é para plantar uma desconfiança, e mais adiante eu falarei, isto precisa de uma série de atos. Isto nunca é um ato isoladamente tomado, é fácil de ser considerado de menor importância. O relator, ministro Alexandre de Moraes, fez então uma parte. Ele reafirmou o que já havia dito no voto de terça-feira, num contraponto ao voto de ontem do ministro Luiz Fux. Moraes ressaltou a existência de uma organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, que ameaçou, usou violência e praticou vários crimes com o objetivo de perpetuação no poder. Segundo Moraes, tudo fartamente comprovado e seguindo uma linha temporal. Não foi combustão espontânea, não foram baderneiros, descoordenados que, ao som do flautista, todos fizeram fila e destruíram a sede dos três poderes. Foi uma organização criminosa. Essa organização criminosa, liderada por Jair Messias Bolsonaro, tentou simplesmente se apoderar do Estado. Com o discurso, que Vossa Excelência lembrou agora, com o discurso de desnaturar a questão democrática no sentido de deslegitimar as urnas, fraude à eleição, jogar o povo contra o judiciário, jogar o povo contra a justiça eleitoral, com dois objetivos claros, que são exatamente os objetivos que não alcançaram, mas fizeram atos executórios e consumaram os crimes. Como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele.
Algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Alexandre de Moraes prosseguiu, exibindo vídeos e fotos para mostrar que as manifestações seguiam o mesmo script de pedir uma intervenção militar com a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Voto auditável, acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, ou seja, tudo a organização criminosa financiando e produzindo. Ou nós achamos que esse discurso, esses cartazes, esses outdoors são normais. Tudo durante esse período todo, até o dia 8 de janeiro. Tudo seguindo o script da organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia retomou o voto. A ministra afirmou que Jair Bolsonaro comandava a organização que atuou com o objetivo de se perpetuar no poder. Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. Diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. A ministra indicou de forma individual as provas que foram reunidas contra os 8 acusados e votou pela condenação de Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto por organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Carmen Lúcia condenou Alexandre Ramagem por 3 dos 5 crimes. Ele não responde neste momento por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Na sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal, o último a votar foi o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. Ele começou rejeitando todos os questionamentos processuais feitos pelas defesas dos réus, como o cerceamento de defesa, competência do STF e a nulidade da delação de Mauro Cid. Na sequência, afirmou que ficou comprovada a existência de uma organização criminosa que atuou de forma permanente e estável sob a liderança de Jair Bolsonaro. Antecipo compreender que a Procuradoria-Geral da República conseguiu descrever satisfatoriamente uma organização criminosa armada, estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas entre seus integrantes e orientada a perseguir um projeto de poder do qual participavam os seus integrantes. O objetivo central
dessa organização criminosa, que eu estou também a reconhecer, tinha o objetivo de assegurar a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Prossigo no meu voto, dizendo que a prova dos autos permite concluir, que eu vou fazer referência ao longo do voto, que os acusados objetivavam romper com o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente e da condição expressa, da concitação expressa a um desejado uso do poder das Forças Armadas. Havia clara divisão de tarefas. Jair Messias Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa diante da sua posição de comando referendada pela prova documental, que indica que todos procuraram a ele se reportar, além de ser o maior beneficiário das ações da organização criminosa. Zanin reconheceu que houve, por parte da organização criminosa, a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo ele, o uso da violência ficou comprovado e a responsabilização dos réus é necessária. Entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. Também é preciso fixar a correta compreensão da tipificação das ofensas penais como delitos de atentado ou de empreendimento, como já foi aqui trazido também nos votos que me antecederam, enfim, sobre a natureza desse tipo ou desses tipos penais. A definição do momento do início da execução é a linha que separa os atos preparatórios não puníveis da consecução de um delito de atentado punível. A saúde política e jurídica no Estado Democrático de Direito exige o que vale para nós seres humanos. A pessoa inteligente cuida da saúde para não tratar da doença. É preciso que a gente cuide de cada coisa. Então, eu acho que é exatamente o que Vossa Excelência afirma e que o ministro Alexandre afirma como sendo esta corrosão interna. É uma contaminação de uma doença contrária ao direito. Esse julgamento, ministra Carmen, é um check-up da democracia. Eu espero que seja... Me apropriando da metáfora de Vossa Excelência. E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa. Zanin disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus inflamaram os seguidores com uma falsa narrativa para desacreditar o sistema eleitoral e atacar as instituições, o que não estaria dentro dos limites da liberdade de expressão. Segundo Zanin, mesmo que as ações do grupo não se tenham transformado em atos efetivos, reforçaram a tentativa de golpe e deu como exemplo o então comandante da Marinha. Colocou à disposição aqui as forças que eram por ele comandadas e que, independentemente da utilização ou não, isso serviu como estímulo para que o líder da organização criminosa pudesse levar adiante a sua empreitada. Então, no caso vertente, várias condutas caracterizam ora ações, ora omissões típicas que fundamentam a autoria, ora instigação, ora auxílio, contribuindo conjuntamente para a tentativa de restrição do livre exercício dos poderes e, posteriormente, para os atos violentos que expressaram de forma pública o projeto de deposição do governo legitimamente eleito. O acusado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, proferiu discursos exaltados em recorrentes manifestações públicas nas quais difundiu notícias falsas sobre a idoneidade de pessoas e instituições, inflamando a população a partir de um discurso de perseguição e aduzindo sempre a possibilidade de se recorrer ao apoio das Forças Armadas. Por fim, Zanin acolheu integralmente as acusações para condenar Jair Bolsonaro por todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República e também os outros réus pelos crimes a que respondiam. As provas evidenciam, pois, a integração das ações entre os membros da organização criminosa, tudo a robustecer a tentativa de angariar apoio para fomentar o projeto de golpe que iria culminar nos atos executórios do dia 8 de janeiro de 2023.
Autoridades foram monitoradas com a possibilidade real de morte, como se verificou pela revelação do plano Copa 22. Em síntese, toda essa série de eventos denotam que não houve mera expressão de opiniões controversas, mas um concerto de ações voltadas para a permanência no poder, primeiro por meio da tentativa frustrada de coartar a livre atuação do Poder Judiciário e de interferir nas eleições, depois por meio de atos de força que viabilizassem, como estopim, a deflagração de uma resposta institucional armada com apoio das Forças Armadas e manutenção do grupo no poder. Na verdade, descortinou-se um projeto permanente de esgarçamento das relações institucionais, acrescidas do intuito, evidenciado desde as lives promovidas em 2021, de restrição do exercício livre da fiscalização contra-majoritária do Poder Judiciário, com escopo de permanência no poder. Houve a formação de uma organização criminosa armada integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia e que já foi acompanhada aqui pela maioria dos votos, a partir do eminente relator, do ministro Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, para reconhecer a procedência integral das acusações. Nos Estados Unidos, um repórter perguntou ao presidente Donald Trump se ele cogitava novas sanções contra o Brasil por causa da condenação de Jair Bolsonaro. Trump afirmou que assistiu ao julgamento e que era surpreendente que isso pudesse ocorrer. E disse que a situação é parecida com o que tentaram fazer com ele. O presidente americano não falou sobre sanções. Depois, uma outra repórter perguntou mais uma vez sobre o caso. E aí, Trump respondeu que não estava feliz e que era algo terrível e muito ruim para o Brasil. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, criticou a decisão do STF. Numa rede social, ele escreveu que o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado, continua a perseguição política e que Moraes e outros condenaram o ex-presidente Bolsonaro injustamente. Rubio encerra dizendo que os Estados Unidos vão responder ao que chamou de caça às bruxas. Júlio Mosquera e Cláudia Bontempo conosco a partir de agora. Boa noite para vocês. Boa noite, Bonner, Ana Paula, boa noite a todos que nos acompanham, para você também, Cláudia. Boa noite, Júlio, boa noite a todos. Bonner, os ministros começaram pelo delator Mauro Cid. Por unanimidade, fixaram a pena do tenente-coronel em 2 anos de reclusão em regime aberto, conforme previsto no acordo de colaboração. Em seguida, os ministros passaram a analisar o tamanho da pena que seria imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado o líder da organização criminosa. À exceção do ministro Luiz Fux, que não participou por ter votado pela absolvição do ex-presidente, os outros 4 ministros impuseram uma pena a Bolsonaro de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado, além de multa. O período de reclusão é para as penas de crimes mais graves, com regime fechado. O período de detenção é para crimes de regime semiaberto ou aberto. Como a pena total é superior a 8 anos, Bolsonaro terá que começar a cumpri-la em regime fechado. Atualmente, Bolsonaro está em prisão domiciliar como medida cautelar, ou seja, ainda não está cumprindo pena e não é regime fechado. Por enquanto, Bolsonaro não deve ir para a cadeia. Isso porque ainda cabem recursos contra a condenação. O Supremo entende que o cumprimento da pena só começa quando forem esgotados os recursos. A decisão de hoje será publicada pelo Supremo em até 60 dias, abrindo prazo para os questionamentos da defesa. Só depois da análise desses recursos é que será decretada a prisão. Para Bolsonaro permanecer preso em casa, será preciso que a defesa entre com um pedido específico sobre isso, quando for ordenada a execução da pena. Os advogados podem alegar que o estado de saúde dele não permite que ele fique na cadeia.
Então agora, Claudinha, passamos para os demais réus. Como ficou a situação deles? Isso mesmo, Júlio. Vamos lá. Começamos pelo réu Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Braga Neto também foi condenado pelos 5 crimes. A maioria dos ministros decidiu por uma pena de 26 anos de prisão, regime inicial fechado. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, por maioria 24 anos de prisão, regime inicial fechado. Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, condenação pelos 5 crimes a um total de 24 anos de prisão, regime inicial fechado. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, 21 anos de prisão, regime inicial fechado. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, por maioria também condenado pelos 5 crimes. Total da pena, 19 anos de prisão, regime inicial fechado. E o último condenado, o deputado federal do PL, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN no governo Bolsonaro. A maioria dos ministros definiu uma pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado. Assim como Bolsonaro, os demais réus podem recorrer da decisão. A sessão está no final. Os ministros ainda estão decidindo sobre os efeitos civis e administrativos das condenações. Bonner, Ana Paula. Cláudia, Júlio, obrigado pela participação de vocês ao vivo no Jornal Nacional, trazendo as informações de Brasília nesse dia histórico, esse 11 de setembro tão importante. Reportagem espetacular do Jornal Nacional. Bolsonaro com 27 anos e 3 meses de cadeia, o Anderson Torres e o Garnier com 24 anos, depois até o Heleno com 21 anos de cadeia, todo mundo preso, cadeia para todo mundo. Isso é maravilhoso. Eu só quero trazer aqui para você uma questão importante. O Ramagem, o deputado, o atual deputado Ramagem, ele teve uma pena menor, mas ele não está respondendo a 2 crimes. Todos responderam por 5 crimes, o Ramagem não respondeu por 2 crimes. Então essa pena, que inicialmente é uma pena menor, ela pode ser uma pena maior depois que ele responder esses 2 crimes aos quais ele não está respondendo agora. Eu espero que você tenha gostado. Coloque aqui nos comentários o que você achou dessa reportagem. Olha, eu achei muito bacana, não apenas a reportagem, mas tudo o que aconteceu hoje, um dia histórico. A gente tem as ressalvas, assim, eu não estou esfuziante, comemorando loucamente, porque eu acredito que a pena poderia ser maior, tá? 27 anos é uma boa pena, mas eu esperava uma pena que pudesse chegar pelo menos aos 40 anos. Não aconteceu, mas a gente tem o Bolsonaro que vai responder por outros processos, esse não é o único. A gente sabe que ele vai dar uma de migué, né, como se diz na gíria, ele vai alegar que está muito doente, que não pode ser preso, vai querer ficar em prisão domiciliar, mas a justiça está sendo feita, é um sujeito que está sendo preso. Você viu num dado momento aí, na reportagem, eles falando sobre o Trump e os Estados Unidos, que o Trump está chateado. Na verdade, o Trump está pouco se importando com o Bolsonaro, o que ele vê é um exemplo, e ele mesmo fala isso na própria reportagem, aconteceu com ele o que aconteceu comigo. Então ele vê um exemplo de um país que colocou na cadeia alguém que fez a mesma coisa que ele fez, então ele tem um receio também de que, de certa forma, isso possa se refletir sobre ele. Mas, na verdade, o Trump ele vai ter que se virar ali no país de maneira louca para tentar, de alguma forma, melhorar uma situação que é insustentável. O país está numa situação muito próxima de uma recessão, um índice de desemprego absurdo. Hoje, especificamente, nós tivemos mais uma vez a desvalorização do dólar no Brasil e no mundo. Nós tivemos esse crime que aconteceu com esse Kirk, né, o Charlie Kirk. A gente vai falar nos próximos vídeos a respeito disso. Então, o país pode estar caminhando até para uma guerra civil, de gente matando pessoas lá. Antes da morte desse Charlie Kirk, que é da extrema-direita, a gente já tinha tido a morte do cônjuge e de um político democrata. Eles também colocaram fogo na casa de um outro governador democrata, então mata-se dos 2 lados lá, tá? Então, assim, não se deixe levar por isso. Espero que você tenha gostado da reportagem. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos.
Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui, dê essa força aqui pra gente, por favor. Aproveite essa oportunidade que a gente sempre coloca aqui de você ter uma renda extra, tá chegando o final de semana, você ter um tempo maior para você fazer uma avaliação dessa nossa proposta e você ter uma renda extra. A gente sempre pede para as pessoas que estão aqui junto comigo, eu quero colocar aqui agora para você um depoimento que eu acho muito legal, que é uma pessoa que comprou esse ar-condicionado, eu acho muito legal isso aqui, né? Hoje eu quero compartilhar a minha nova conquista através do marketing, meu ar-condicionado. E eu acho que é isso, né? O que a gente quer é que você tenha condições de fazer uma compra a mais para você, é uma renda extra, um dinheirinho a mais que vai entrar para você. Avalie essa possibilidade, apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você pode ter esse dinheirinho no bolso. É só você entrar no primeiro comentário fixado que eu mesmo falo tudo para você, eu mesmo explico tudo para você. Primeiro comentário fixado, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, especialmente você que chega no final de um vídeo tão grande como esse, que entenda o nosso trabalho e que ajude o nosso trabalho. Eu estou fazendo um trabalho especial junto com os membros do canal e com os apoiadores do nosso Apoia-se. Agora em outubro, a gente tem um trabalho importante que a gente está desenvolvendo junto com os apoiadores do nosso Apoia-se. E se você puder, avalie essa possibilidade de você dar uma ajuda para a gente, de você dar esse suporte aqui para o nosso trabalho. Você pode ser um apoiador e um membro aqui do canal e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Aqui o nosso endereço de Pix, qualquer valor, isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Agradeço sempre as pessoas que estão conosco, os membros aqui do canal, os apoiadores do nosso Apoia-se. Muito obrigado a você que nos ajuda. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó. Salve progressistas, eu sou o Clayson.